Nós estamos muito felizes, muito contentes por vocês estarem conosco nesse culto de celebração ao nosso Deus. E você já deve ter percebido que nós estamos em uma campanha nos próximos 6 semanas, 40 dias, nós estamos fazendo duas coisas. Aprendendo a aprofundar na nossa comunidade, na nossa igreja, o espírito de comunhão. E não apenas isso, alcançar pessoas da nossa cidade, pessoas da nossa comunidade. Queremos que mais pessoas conheçam e experimentem o amor de Jesus nas suas vidas. Então essa é a razão pela qual nós vamos estar nos reunindo, falando nos próximos dias. Por que estamos fazendo isso? Porque a Bíblia diz que juntos nós somos melhores. Juntos para que muitos creiam. Semana passada o pastor David nos falou de 5 razões pelas quais é importante e é fundamental que estejamos juntos. A Bíblia diz que quando você anda junto, você precisa de outras pessoas para andar com você. A Bíblia diz que você precisa de pessoas para trabalhar e estar ao seu redor, porque senão você vai cansar, vai fatigar-se. A Bíblia diz que você precisa de outras pessoas para ajudar você, para tomar conta de você. Quem de nós conseguiria ser uma ilha? O homem não é uma ilha, o ser humano não é uma ilha. Muitas vezes estamos fragilizados. Eu vejo isso lá na minha casa, somos 4 filhos, mas eu e a minha esposa. E se não fosse eu cuidar de todo mundo lá em casa, eu não sei o que seria. A minha esposa agora quebrou o dedinho do pé por causa do filho dela e barbaridade. Se não fosse eu lá cuidando dela. Brincadeiras à parte, a minha esposa até com o dedinho quebrado cuida de mim. Mas ela me ama. A grande verdade é que todos nós precisamos. A grande verdade é que a Bíblia diz que nós precisamos de outras pessoas para estarem conosco, nos esperarem, chorarem conosco. E a Bíblia diz que eu preciso de outras pessoas para testemunhar. É justamente isso que nós vamos estar falando no dia de hoje. Deus nos chamou para relacionamentos. Nós fomos criados para relacionamento. Deus chegou a dizer, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que a mulher esteja só. A grande verdade, gente, é que nós não precisamos de uma multidão de pessoas. Nós precisamos ali de 4, 5, 6 pessoas que se importem verdadeiramente conosco, com você, comigo. Essa é a realidade. Mas nós temos que admitir que hoje a maior tragédia da humanidade é que não existem muitas pessoas que não têm nenhum amigo íntimo, nenhuma pessoa que realmente se importe verdadeiramente com ela. Essa é a realidade. E a maioria das pessoas vivem em função de suas realizações. Alguns até conseguem grandes realizações, alguns até conseguem fazer grandes feitos, mas não existe ninguém que esteja cuidando deles. Às vezes é um marido e uma mulher achando que se bastam, e daí um dia ela descobre que ele tem outra. Daí ele descobre que ela está apaixonada por outro, e não existe mais ninguém no seu relacionamento, não existe mais nenhum amigo verdadeiro, existe apenas colegas, companheiros. Deus quer que eu e você tenhamos pessoas ao nosso lado que se preocupem. Por isso, nas próximas semanas, nós vamos estar aprendendo, descobrindo como podemos aprofundar os nossos relacionamentos. Como nós podemos tratar, porque a gente sabe que ao mesmo tempo que existem bons relacionamentos, existem maus relacionamentos. Como tratar, como lidar quando a gente tem problemas de relacionamento. Como resolver, como eles podem ser transformados. Por isso nós desafiamos você nas próximas semanas a se envolver, a participar. Nessas séries de mensagem que vamos estar falando em cada domingo, desafiamos você a comprar um devocional, um livro onde diz que juntos somos melhores. É um devocional que a cada dia você lê, você se alimenta e percebe mais. E fundamentalmente, queremos que você participe de um grupo de crescimento, aonde nós vamos pegar o que ouvimos nas mensagens de domingo, o que lemos nos devocionais e vamos aprofundar. Hoje, você tem aí na sua folha que você foi feito para uma missão. Você pode escrever aí, Deus nos chamou para uma missão. Deus quer que você compartilhe o seu amor com outras pessoas. Pode escrever aí, missão compartilhe. Deus quer que todos nós entendamos, compreendemos que Ele nos deu um propósito, uma razão de ser. Por que Deus quer que façamos isso? Porque Ele quer que todos façam parte de sua família. Você pode escrever aí. Deus deseja, Deus tem prazer. Assim como hoje eu e a minha família estava com a casa cheia, lotada, Dia das Mães,
todos em volta de uma mesa, Deus tem prazer em que todos os seus filhos estejam com Ele. Então nós fomos chamados para compartilhar, porque Deus quer que todos façam parte de sua família. E juntos nós somos melhores em alcançarmos outras pessoas. É isso que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, verso 27. Vejam bem: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firme em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Vejam o que Paulo nos exorta: firmes em um só espírito, com uma só alma e lutando juntos pela fé evangélica. Juntos nós podemos alcançar outras pessoas. Juntos nós podemos compartilhar as boas novas de Cristo. Mas como eu faço isso? De que forma que juntos eu posso fazer? De que forma nós podemos compartilhar juntos com os meus amigos que Deus os ama? Como isso acontece? Os nossos grupos de crescimento, o seu grupo de crescimento, como disse o David, mais de 80 grupos espalhados por todos os lugares dessa cidade e até em outras cidades, tem um objetivo de alcançar outras pessoas, pessoas novas, pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem o amor de Deus, não experimentaram isso. Mas antes que isso aconteça, eu quero dizer que você precisa fazer uma escolha. Nós precisamos fazer uma escolha. E a escolha é: não quero ser egoísta. Eu não serei egoísta. Eu vou começar a me preocupar não apenas com a minha própria vida, não apenas com a minha família, mas eu vou me preocupar também com as vidas de outras pessoas. Essa é a escolha que eu e você temos que fazer diante das próximas semanas. Nós precisamos decidir se vamos nos preocupar com outras pessoas. Essa é a sua escolha. Essa é a nossa escolha. Você deseja fazer a coisa certa? Você deseja fazer o que Deus quer que você faça? Você verdadeiramente quer se colocar em obediência ao propósito de Deus? Você está escolhendo ser uma pessoa amável? Você está decidindo fazer a escolha de que quer fazer o que Deus quer? Por isso eu quero que vocês escutem uma música que o nosso grupo de louvor vai estar cantando. Eles vão cantar uma vez e depois, na segunda vez, vocês vão ficar de pé e todos nós vamos cantar juntos essa música. Deus quer que eu e você façamos uma escolha, se vamos cumprir os seus propósitos ou não. Eu e minha casa viveremos pra te honrar. Vamos ficar de pé, vamos cantar juntos. Te seguir. Aleluia. Deus, essa é a nossa escolha, Jesus. Ouvir tua voz e viver. Eu decido te servir. Te servir. Eu e minha casa
essa seja a decisão do seu coração, dos nossos corações. Uma escolha: servir ao Senhor. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida e que eu e você possamos estar imbuídos nessa missão, em nome de Jesus. Você pode assentar-se. De que forma eu posso fazer isso? A primeira coisa que você pode colocar aí no seu informativo, no espaço que tem ali, é orar juntos. Nós precisamos entender que, além de pedir que pessoas orem por nós, nós precisamos orar juntos. Gente, a grande verdade é que nem eu, nem você, nem ninguém pode forçar ninguém a amar a Deus. Nem eu, nem você podemos fazer com que alguém decida-se por Deus. Mas eu e você podemos orar por eles. Você precisa entender, nós precisamos entender que a oração pode fazer o mesmo que Deus pode fazer. Então, tudo que Deus pode fazer está à nossa disposição a respeito da oração. Então, uma oração pode sensibilizar um coração endurecido. Uma oração pode aquecer um coração que já está frio, distante. A oração tem esse poder. Por isso, nós como grupos podemos estar orando juntos. As pessoas podem rejeitar as nossas palavras. As pessoas podem rejeitar os nossos argumentos. Elas podem se recusar a ouvir as explicações que você tem, que tenhamos, mas elas não têm nenhum poder contra as nossas orações. Essa é a verdade. E é preciso que eu e você percebamos que existe um poder tremendo na oração. Deus vai trabalhar, Deus vai agir, e isso através da oração. É tão interessante isso que Jesus disse para mim e para você, que nós poderíamos fazer todas as coisas que Ele fez e outras maiores ainda. E Ele disse que Ele gostaria que nós desfrutássemos, mas nós precisaríamos orar. Então nós queremos desafiar vocês como grupos a estarem orando. Mas orar por quê, alguém pode dizer? Vejam o que Paulo diz em Colossenses capítulo 4, o verso 3. Orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem. Paulo está dizendo assim, que nós precisamos orar, nós devemos orar para que Deus nos dê oportunidades de compartilhar, oportunidades de falar das boas novas. Sabe o que acontece quando você começa a orar por algumas pessoas? Quando você começa a orar por outras pessoas que você quer que elas conheçam a Jesus? A grande verdade é que quando você começa a orar, a sua percepção começa a ser alterada. E você começa a perceber oportunidades em todos os lugares para falar, para compartilhar do Evangelho. Você começa a perceber oportunidades, você começa a perceber que existem necessidades nas vidas das pessoas. Em outras palavras, a oração te deixa mais alerta. E daí o que acontece? Você começa a orar por sua família, começa a orar por seus amigos, você começa a orar pelas pessoas que você tem como nos seus relacionamentos, e daí você começa a perceber as necessidades que essas pessoas têm. Você começa a se preocupar com aquilo que elas estão passando. Então a oração faz com que o seu coração mude. Isso é impressionante. Deus começa a agir nas nossas vidas e nós começamos a perceber que existem pessoas que precisam ter a sua vida mudada. As suas dores, as suas necessidades, as suas preocupações começam a aparecer e nós dizemos, Deus age, intervém. E daí surgem oportunidades e você começa então a compartilhar. Por isso, faça uma lista de oração. Nessas próximas semanas, tire um tempo, pegue uma folha e coloque ali o nome de pessoas, diz Deus, por quem eu devo orar. Nessas próximas 6 semanas, coloque ali o nome do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, do seu vizinho, do seu amigo, do seu colega. Peça que o Espírito Santo de Deus coloque as pessoas, faça essa lista, traga para o seu grupo de crescimento e juntos vocês orem.
O David acabou de falar nessa semana que passamos orando das 6 às 7 da manhã, e foi muito interessante que trouxemos algumas necessidades, alguns nomes, e durante a própria semana, gente, 5 dias, o Espírito Santo de Deus fez milagres, corações endurecidos, insensíveis, foram tocados, porque existia um grupo de homens e mulheres citando, colocando-se diante de Deus em favor de pessoas. Por isso, Deus está querendo que você ore. Quando existe uma quantidade relativa de pessoas intercedendo pela vida de pessoas, isso traz um tremendo poder, um poder de ação. Isso é tão verdade que eu quero chamar aqui o Jorge e a Vera. O Jorge e a Vera vão contar para vocês uma experiência que eles tiveram na vida deles. Pode passar aqui. O poder da oração na vida daqueles que oram e intercedem. A graça e a paz, amada igreja. Hoje eu confesso que não estou com nem um pouquinho de vergonha de falar, porque estarei falando para a minha família, amém? O profeta Jeremias diz no capítulo 33, no versículo 3, clama-me a mim e revelar-te-ei coisas grandes que não sabes. Amém? E nesta noite nós estamos aqui para revelar isso, meus irmãos. O poder da oração na vida das pessoas. Um dia, amados, quando todos diziam que não tinha mais jeito na minha vida, no meu casamento, no meu relacionamento, na minha família, o meu filho, que se encontra hoje aqui, o Henrique, ele chegou a esta casa. E ali começou o clamor, ali começou a oração, que o pastor acabou de falar aqui, o poder da oração. E quando a gente achava que nada mais ia dar certo, que tudo estava terminado, eu vivia num mundo de alcoolismo, um mundo de egoísmo, um coração duro, um coração de pedra realmente. O mover de Deus começou a acontecer na vida da gente. No ano de 2000, inclusive, irmãos, para ser sincero a todos, a gente acabou se separando. O inimigo, o nosso ego, sei lá, tantas coisas, o mundo propiciou para que isso viesse a acontecer. Mas um dia, quando me falta, eu embargo a voz, irmãos, porque quando meu filho se posicionou por Deus, eu fui o primeiro a falar mal dele. E o que eu quero dizer com isso? Nessa caminhada nós vamos enfrentar isso também. O meu filho muitas vezes estava aqui nesta casa clamando, pedindo ao Senhor que ele alcançasse eu, a minha esposa, a família, porque a família vinha destruída até então. Muitas vezes eu cheguei em casa alcoolizado, briguei com a minha esposa, e vou usar as palavras que eu usava naquele tempo. Esse moleque, esse vagabundo deve estar por aí, bebendo, fazendo qualquer coisa, menos dentro de uma igreja. E ela ouvia isso quieta e continuava orando. Continuava orando e o meu filho participando, o meu filho buscando. Eu louvo a Deus pela vida de cada líder, de cada pastor dessa casa. Não vou citar nomes aqui para não cometer ingratidão, mas cada jovem, hoje quando falo com os jovens que eles me dizem, eu lhe conhecia muito antes do Senhor chegar aqui, eu vejo, meus amados, mais uma vez o poder da oração. Então nessa noite, se nós estamos aqui com o nosso casamento restaurado, com a nossa família restaurada, fazendo parte dessa família abençoada, que é a família Batista Filadélfia de Canoas, é pelo poder da oração, irmãos. É pelo poder da oração. A oração tudo pode, porque a oração é o remédio do cristão. E hoje nós estamos aqui num grande hospital para sermos tratados. E eu poderia dizer que hoje nós estamos com aproximadamente 80 postos de saúde espalhados por Canoas, que são os nossos grupos de crescimento, onde ele tem homens, mulheres, meninos e meninas de Deus orando e clamando para que a gente venha mudar realidades, como um dia Deus mudou a minha. Dia desses eu ainda brincava ouvindo o CD do Evandro, e aquele título do CD dele faz parte da minha vida, o Não Desista. Que há 8 anos atrás, quando testemunhei aqui, logo após o batismo, naquela euforia, a gente sobe aqui, tudo é alegria no primeiro momento, né? Eu lembro muito bem que eu disse para os irmãos, não desista, porque a minha família não desistiu de mim.
A minha esposa não desistiu de mim, o meu filho não desistiu de mim, Jesus não desistiu de mim, porque Ele não desiste de ninguém. Nós é que nos afastamos dEle. Ele continua sempre ali com a mão dEle estendida, né? Nos aguardando, nos esperando. Mas eu tinha um coração de pedra, irmãos. Eu tinha um coração de pedra e eu achava que aquilo era a coisa mais certa que eu estava fazendo. Muitas vezes as pessoas tentavam me evangelizar na rua, hoje eu passo por isso e vejo que faz parte da caminhada. O sujeito chegava e me dizia, Deus quer te usar, Deus quer fazer uma obra na tua vida. Eu digo, mas Deus vai usar eu? Tem tanta gente limpa para Deus usar. Eu ando aí na rua bêbado, sujo, fazendo tudo que é loucura aí, que o mundo diz que é correto. E essas pessoas diziam, nós estamos orando por ti. Tu pode fugir de tudo, mas da nossa oração tu não foge. E da oração nós não conseguimos fugir. Não tem como nós conseguirmos. Então se tu, meu amado, tu, minha amada, quer alcançar alguém, quer libertar alguém, faz isso através da oração. Clama a esse Deus vivo. Nós costumamos falar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas Ele é o Deus do Jorge, o Deus do pastor Gilberto, o Deus da Vera e o Deus de cada irmão que está aqui nesta igreja hoje. E Ele continua hoje operando as maravilhas que a Bíblia nos cita. E o Senhor Jesus nos disse que se nós crêssemos nele, se nós tivéssemos fé nele, nós faríamos obras maiores que as deles. E às vezes nós nos limitamos, nós achamos quem somos nós para fazermos coisas maior que Jesus. Mas não é nós quem vamos fazer. É Ele operando nas nossas vidas. Então que nós venhamos ser boca de Deus, mão de Deus na cidade de Canoas. E que nós venhamos continuar orando e perseverando. Porque nesse momento em que nós estamos completando 30 anos de casado, eu glorifico o nome do Deus vivo que se encontra presente aqui nesta noite. Porque se não fosse por Ele, através das pessoas que Ele usou aqui, mais uma vez eu quero agradecer cada menino, cada menina que quando meu filho chegou aqui, acolheu ele. Acolheu meu filho e hoje, graças a Deus, nós somos fruto dessas orações. Amém, meus amados? Eu agradeço a Deus. Aleluia. Se Deus mudou o Jorge, Ele muda qualquer um. Se Ele deu graça para a Vera aturar o Jorge 30 anos, você, mulher, o que Deus faz na vida da gente é tremendo. E esse homem agora quer colocar no dedo da esposa dele uma nova aliança por mais 30 anos. Aleluia. Fala que tu ama ela. Pera aí. O que é? Mais a vida toda. Fala que deixa que eu seguro. Tá. Bom, o pastor está mandando aqui, né? E eu sou submisso ao meu pastor. Eu quero dizer que eu amo a minha esposa e esse voto que está sendo renovado aqui, que ele dure pela eternidade toda, amém? Inchou o dedo. Ela não vai dizer que me ama, né? Isso não precisa dizer, né, tia? Vou te dizer. Levante a sua mão para cá e vamos orar por esse casal. Deus, bota a mão aqui. Nós te louvamos, Pai, pela transformação, pelo milagre que tu realizaste nessa família, nestes corações. Isso é o testemunho vivo daquilo que temos pregado. Agora renova, Senhor, as forças, dá-lhe graça, porque sabemos que ainda existe muito caminho pela frente. Dá graça ao Jorge e à Vera, que eles possam caminhar sempre nesse caminho, na confiança e na certeza da graça, da proteção e do cuidado do Senhor. E que eles possam usar essa experiência para compartilhar aquilo que Deus pode fazer na vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus abençoe. Ore, reúna-se no seu grupo e ore, mas não apenas orar. Nós precisamos aprender que existem situações em que nós precisamos descobrir interesses comuns. Escrevam aí no seu esboço. A grande verdade é que nós não podemos simplesmente orar pelas pessoas distantemente, mas precisamos buscar nos aproximarmos dessas pessoas, nos relacionarmos com essas pessoas. Então é fundamental descobrir interesses comuns. Vejam o que Paulo diz em 1 Coríntios 9, o verso 22 e o verso 23. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos.
Tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Gente, não é apenas orar, Deus salve todas as pessoas que moram no Rio Grande do Sul. Não, nós precisamos buscar nos relacionar com as pessoas. Como eu faço isso? Uma das formas é você descobrir o que você tem em comum. Você lá no seu grupo precisam conversar a respeito de quais são os seus interesses. Você precisa perceber quais são as experiências em comuns que você tem, os gostos, os interesses, as necessidades. Às vezes até mesmo já passaram pelos mesmos problemas, os mesmos sofrimentos. Às vezes vocês já tiveram a mesma realidade. Talvez você goste de pescar. Talvez você goste de jogar futebol, talvez você goste de ir no cinema, talvez você goste de cozinhar, talvez você goste de fazer compras, de gastar dinheiro no shopping center. A grande verdade é que nós precisamos descobrir quais os interesses comuns para quê? Para nos aproximarmos dessa pessoa. E se você fizer isso como grupo, isso é tão interessante, gente, nós temos aqui na igreja um grupo chamado Águias de Cristo, e é um grupo onde eles têm o interesse em andar, o gosto de andar com moto. E só em andarem de moto por aí, eles vão e acabam atraindo pessoas que também têm o interesse de andar de moto. Só que por trás do interesse de andar de moto, eles andam de moto e trazem as pessoas, aproximam as pessoas e as pessoas acabam conhecendo Jesus. Por quê? Porque as pessoas encontram algo que as identifica. O que vocês gostam de fazer como grupo? Descubram isso, façam uma lista, compartilhem um com os outros. E daí pensem, quem que nós conhecemos, quais são as pessoas que nós conhecemos que gostam de fazer isso também. E convide e participe. Talvez você possa fazer uma reunião como essa que falei dos Águias de Cristo. Talvez você convide e pague o ingresso para alguém assistir um jogo, se bem que os jogos aqui estão meio complicados. Mas você fazer alguma coisa com o grupo, com um grupo de pessoas, daí que a pessoa vai dizer assim, poxa vida, esses crentes são normais, esses crentes são gente. E daí quando você diz assim, você gostou de andar conosco, você gostou dessa atividade? Gostei. Pois esse mesmo grupo se reúne no dia tal, de noite, nós temos uma reunião para compartilhar. Talvez você faça uma sessão de cinema, um super cine, com pipoca na sua casa, convide alguém que gosta de ver filme. E naquele dia você vê filme, e depois você diz, nós temos uma outra reunião, onde a gente come pipoca também, mas não vê filme. A grande verdade é que você só precisa passar bons momentos de diversão com eles. Você precisa passar com momentos, você precisa se interessar pelas pessoas. E não apenas se interessar pelas pessoas, orar pelas pessoas, mas nós precisamos pedir que Deus nos dê um amor profundo pelas pessoas. Você pode colocar aí no seu informativo. Um amor profundo. Nós precisamos que Deus nos dê um amor profundo pelas pessoas. Porque eu só vou alcançar outras pessoas se eu tiver amor. Porque como já foi dito aqui, se eu não tiver as motivações corretas para alcançar os meus vizinhos, os meus amigos, as coisas não dão certo. Jesus nos disse, ame o seu próximo como? Como a si mesmo. Então é fundamental que nós entendamos que as pessoas não estão interessadas em saber o que a gente sabe. As pessoas não vão se interessar pelo que nós sabemos enquanto elas não perceberem que nós nos interessamos verdadeiramente por elas. Então nós precisamos demonstrar às pessoas que nós não estamos apenas cumprindo uma obrigação religiosa. Talvez você esteja aqui essa noite e diga assim, por que é que eu tenho que me reunir e falar de Jesus e começar a anunciar? A grande verdade é que nós não fizemos isso porque nos sentimos culpados. Nós não fizemos isso porque estamos debaixo de uma pressão. Nós não fizemos isso por obrigação. Nós não fizemos isso para que Deus goste de nós, porque Deus já gosta de nós sem fazermos isso. A grande verdade é que nós não fizemos isso porque não somos melhores do que outras pessoas. Pelo contrário, nós temos 3 razões para agirmos assim. A primeira das razões porque nós precisamos alcançar as pessoas é porque nós temos as melhores notícias possíveis para as pessoas saberem. Deus nos ama, Deus te ama. Deus está interessado na sua vida e Deus quer dar um sentido, um propósito à sua existência.
Deus quer se revelar a você de uma maneira toda especial para que você tenha vida, uma vida plena, uma vida abundância, uma vida com significado. Deus em Cristo Jesus veio para que nós tivéssemos acesso a Deus. É a melhor notícia. Se eu e você descobríssemos a cura da AIDS, se eu e você descobríssemos a cura do câncer, e a gente não compartilhasse isso com outras pessoas, isso seria o maior egoísmo do mundo. Mas, gente, bem maior do que o câncer, bem maior do que a AIDS, é uma pessoa viver a sua vida toda sem vivenciar na sua realidade, na sua vida, o amor de Deus. E eu e você conhecemos isso. Mas não apenas por isso, nós precisamos compartilhar, porque eu e você devemos tudo a Deus. O que esse homem acabou de dizer, talvez você não saiba o que é ter um marido alcoólatra. Talvez você não imagine o que é ter um marido violento dentro de casa. Você não imagina o que é ter um pai ausente, um pai que não está presente na sua vida. Mas Deus em Cristo Jesus entra e muda uma realidade dessa. Por isso, agora o Jorge e a Vera falam de Jesus não por obrigação, mas sim por gratidão, pelo que Ele fez na vida deles. Eles estavam aqui, estão aonde, vão falando dessa realidade. Então nós estamos compartilhando, queremos que você compartilhe, porque temos as melhores notícias, somos gratos ao Senhor. E fundamentalmente porque Deus diz, a Bíblia diz, que Deus é amor. E se Deus habita em mim, gente, é impossível alguém ter Deus em si, e isso não fazer com que a sua vida mude. Se você diz que tem Deus no seu coração, se você diz que conhece a Deus, e isso não modificar em nada a sua vida, você não conhece a Deus. Porque quando Deus habita em nós, você passa a deixar de ser tão egoísta. Você passa a deixar de pensar apenas em você mesmo. E você começa a se preocupar por outras pessoas. Quando o amor de Deus entrou na minha vida, eu sou uma pessoa extremamente introvertida, eu queria cuidar da minha vida, o resto não quero nem saber. Mas Deus entrou um dia na minha vida, o amor de Deus foi para comigo, e agora semana após semana, quando eu subo nesse lugar, a minha oração é: Deus, eu não me sinto capacitado, Deus, eu não me sinto preparado, Deus, eu não me sinto uma pessoa qualificada. Mas eu não posso deixar de compartilhar o que Cristo tem feito na minha vida. Eu sou grato pelo aquilo que Ele fez na minha vida, aquilo que Deus tem realizado no meu coração. Então Deus quer que eu e você compartilhemos. Por quê? Porque nós precisamos alcançar as pessoas com as motivações corretas. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele diz: sentindo assim, vejam o que Paulo sentia, sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhe não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Paulo dizia que ele sentia pelas pessoas, pelos cristãos, pelas pessoas que ele compartilhava o Evangelho, tanta afeição, que ele decidiu não apenas pregar, mas ele deu a sua vida. Ele deu o seu tempo, a sua saúde, a sua energia, o seu potencial, os seus dons, as suas qualidades, até mesmo a sua saúde, para que essas pessoas conhecessem a Cristo e o poder que há no Evangelho. Por quê? Porque ele os amava. Gente, infelizmente hoje, a maioria das pessoas que não conhecem a Jesus, a maioria das pessoas que são descrentes, acham que quando os crentes se aproximam deles, estão se aproximando não com amor, mas com julgamento. Eles oram para os crentes e já acham que os crentes vão vir apontar, julgar. Eles olham para os cristãos e eles acham que os cristãos se acham que são melhores do que os outros. Vocês se acham mais santos, vocês se acham melhor, vocês se acham os únicos. A grande verdade é que compartilhar as boas novas, compartilhar o Evangelho, é como um mendigo dizer a um outro mendigo onde encontrou pão. Gente, essa é a grande verdade. Eu sou o melhor do... Eu já passei aquilo. É como um mendigo que diz para um outro mendigo onde ele encontrou pão. A grande verdade é que por isso muitos cristãos são conhecidos mais pelas coisas que condenam do que as coisas que eles são a favor. Deus nos chamou não para condenar, não para apontar, mas pelo contrário, para amar.
Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 5, verso 12, ele diz: pois como haveria eu de julgar os de fora? Paulo está dizendo assim: eu não fui chamado para julgar os que estão fora do caminho. Por que Paulo disse isso? Porque Paulo entendia que eu não posso esperar de uma pessoa que não é cristão que ele haja, que ele se comporte, que ele tenha atitudes de alguém que já conheça Jesus. Quando os meus filhos eram pequenos e eles faziam arte, faziam bagunça, eu os repreendia, eu os disciplinava. Quando os filhos do meu vizinho faziam bagunça, faziam arte, eu não podia dizer nada, eu não podia fazer nada. Por quê? Porque eles não eram meus filhos. Essa é a grande verdade. Nós precisamos entender que as pessoas que não conhecem a Jesus, elas nunca vão conseguir mudar a sua vida, elas nunca vão poder agir, se comportar como um cristão, até que eles conheçam a Jesus. Porque o único que tem poder de mudar a vida de um alcoólatra, de um homem violento, é a ação de Deus na sua vida. Essa é a verdade. Nós só vamos conseguir mudar a nossa vida, os nossos hábitos, através do poder de Deus na nossa vida. Por isso nós precisamos amar as pessoas. Nós precisamos compartilhar. E a melhor forma de fazer isso é você demonstrar amor para com as outras pessoas. Não confiando você. Às vezes as pessoas pensam que nós queremos que você apenas compartilhe. Pega uma Bíblia e saia por aí falando de Jesus. Não. Gente, nós queremos que você compartilhe boas ações. No sábado, o nosso pessoal aqui do Palmo Vida, o projeto Artes Mudando Vida, estava no centro da cidade, abraçando, distribuindo, orando por pessoas. Muitos irmãos aqui, nós já temos recebido o relato, como disse o David, de irmãos de grupos que estão indo em asilos, estão fazendo visitas, estão compartilhando, estão fazendo boas ações, estão alcançando, demonstrando interesse por outras pessoas. Deus está dizendo que nós precisamos demonstrar interesse. Gente, nós não fomos chamados para ser uma máquina que sai por aí só falando a mesma coisa. Pelo contrário, nós fomos chamados para amar. Então, talvez a melhor maneira de você se aproximar de uma pessoa é você dizer assim: você tem alguma necessidade, você tem algum pedido de oração, você gostaria que eu orasse por alguma coisa na sua vida? Eu posso te ajudar? Isso não ofende as pessoas. Quando você se aproxima das pessoas e percebe mesmo aquelas pessoas que não acreditam em Deus, não são muito chegadas, elas gostam de saber que tem alguém pensando positivamente a respeito da vida deles, pensando de uma maneira que se coloque ao seu lado. E isso você pode fazer. Você pode se aproximar e dizer: posso orar por você? Posso lhe ajudar? Posso lhe estender a mão? Posso aliviar a sua dor? Posso aliviar a sua necessidade? É isso que Deus está nos dizendo. E a nossa cidade, a nossa realidade, estamos cercados de uma multidão de pessoas que não têm amigos, que não tem ninguém que se importe com eles, não tem ninguém que olhe para eles com os olhos de Deus. E eu e você fomos chamados para nos envolvermos, para nos interessarmos por eles. Então, peça pelas pessoas. E como você começa isso? Conte sua história. Pode escrever aí. Conte sua história. Veja o que o salmista diz no Salmo 66, verso 16. Venham e ouçam todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que Ele fez por mim. Foi o que o Jorge fez agora. Em poucas palavras, ele contou o que Deus fez na sua vida. Pedro, quando escreveu à igreja, ele diz: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para quê? Para ficar bonitinho, sentadinho, feliz da vida, olhando para os outros de cima e dizendo: eu sou melhor? Não. Ele diz que nós somos tudo isso, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para quê? Para anunciar as grandezas, para anunciar aquilo que Ele fez, para anunciar aquilo que Ele está realizando. E qual é a melhor forma de fazer isso? A melhor forma, a forma mais eficaz, é contando exatamente o que Deus fez na sua vida. Por isso, você precisa pegar a sua história. Você é um expert, você é a pessoa que melhor sabe da sua história, e faça um pequeno resumo. A minha filha foi fazer uma entrevista de trabalho e pediram para ela fazer uma autobiografia. E ela meio que se perdeu lá e me pediu uma ajuda. E eu disse: mas então me dá aqui isso aqui.
Contei a vida dela em 2 páginas, rapidinho. Por quê? Porque quando você para e começa a olhar, eu vendo a minha filha crescer, eu vendo como Deus fez, eu contei a história dela rapidinho. Conte a sua história, o que Jesus tem feito na sua vida. Você precisa saber, porque eu quero que você entenda uma coisa: existem pessoas que querem ouvir a sua história. Só que eu tenho que dizer uma coisa: eles querem ouvir a sua história, não a sua história, tá? É que nem o Jorge aqui, eu tive que dizer uns 3 amém para ele. Amém? Amém? Daqui a pouco eu ia ter que agarrar o microfone da mão dele. Por quê? Porque às vezes existem pessoas que querem contar a sua história, mas eles contam a sua história de um jeito que a pessoa diz: pá, mas... Aprenda a contar a sua história em 2 minutos, 3 minutos. Você precisa aprender a ver, entenda que Deus nos chamou não foi para sermos um advogado, não foi para nós defendermos a causa de Jesus, a causa de Deus. Deus não nos chamou para sermos um juiz onde você julga o que é certo e o que é errado. Deus não chamou você para ser um vendedor que você tem que convencer a pessoa com todos os seus argumentos, com toda a sua lábia, para que ela aceite o seu problema, o seu produto. Não. Deus nos chamou para ser uma testemunha. E o que uma testemunha faz? Uma testemunha faz, ela diz aquilo que ela ouviu, aquilo que ela experimentou. Então fale, escreva a sua história no seu grupo. Talvez lá no seu grupo, esses dias nós tivemos um quebra-gelo no nosso grupo, e a pergunta era: como você teve um encontro com Deus? Como foi o seu encontro com Deus que mudou a sua vida? Gente, todo o nosso grupo tinha quase 20 pessoas, a gente ficou quase 1 hora, porque cada um falou um pouquinho da sua vida. Então exercite isso, escreva em poucas palavras, que as pessoas vão perceber, se identificar com a sua realidade. Talvez você passou uma situação difícil no seu casamento, talvez você passou uma situação difícil na sua vida profissional, na sua saúde física, na sua saúde emocional, nos seus relacionamentos, na sua vida financeira, eu não sei. Mas você pode testemunhar. Como você faz isso? Comece natural quando faz isso, mas não deixe de falar. Para o planeje uma festa. Pode escrever aí: trazer um amigo para o grupo e planejar uma festa. Gente, para a gente construir uma amizade, isso despende energia. Já amigos de verdade. E a grande verdade que eu quero dizer para você, seja a única Bíblia que algumas pessoas vão ler em toda a sua vida. A única oportunidade representa para ela. Por isso nós precisamos despender energia para construir um relacionamento, uma amizade. A gente percebe que Jesus fazia festa. Se você perceber, o primeiro milagre de Jesus aconteceu em uma festa. Se você vai perceber durante a leitura dos evangelhos, constantemente fala que Jesus estava em uma festa. Isso era tão verdade que os fariseus chamavam Jesus de comilão e de beberrão. Por quê? Porque eles dizem: esse cabra aí só vive em festa. Por que que Jesus vivia em festa? Por que que Jesus aceitava todos os convites para ir em festa? Porque
que ele queriam alcançar estavam lá. É lá onde estavam as pessoas. Essa estratégia, isso influenciou seus discípulos. Lucas, verso 29. Levi é o mesmo nome de Mateus. Levi é o evangelho. Em sua casa havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Por quê? A festa de Levi, a festa de Mateus, estava cheia de publicanos. Publicanos eram coletores de impostos, eram pessoas do Ministério da Fazenda do Romanos. Por quê? Porque essa era a profissão dele. Então observe que quando Mateus conheceu a Jesus, a primeira vez foi fazer festa, um churrasco e dizer assim: olha, meus amigos, meus colegas, vamos lá em casa agora no sábado, eu vou assar uma picanha, eu vou fazer um churrasco, um xixi, eu quero que vocês estejam lá. E quem estava lá? Jesus. E Jesus, em meio ao churrasco, em meio à comida, ministrou a verdade. Por isso eu quero incentivar você a buscar formas de atrair as pessoas, forma de trazer as pessoas para manter um relacionamento com elas. Incentivo você a fazer uma festa, Mateus. O que é isso? Convide para um churrasco. Convide para uma festa. E se quiser convidar o pastor, não tem problema nenhum. Essa é a verdade. A grande verdade é que nós, como cristãos, temos uma tendência de cair nos dois extremos: imitação ou isolamento. O que acontece? A resposta não é isolamento. Alguns pensam assim: não, eu vou ficar longe de todo mundo que não é crente. Não posso nem chegar perto, não posso nem me aproximar, não posso passar uma tarde com uma gente que não é crente. É isolamento. Outros, eles vão para o extremo da imitação. Eles acham que se eu fizer tudo o que eles fazem, se eu me vestir como eles fazem, se eu beber como eles bebem, se eu proceder como eles bebem, eu atraio eles para mim. Não é isso. A Bíblia diz que nós não devemos nem nos isolar, nem nos tornarmos imitadores. Pelo contrário, Deus diz que a resposta nossa é infiltração. Jesus diz que nós somos como o sal, como a luz. Nós precisamos penetrar no mundo com a bondade de Deus. Nós precisamos estar nesse mundo e sermos como Jesus, que estava em uma festa, mas ali naquela festa ele influenciava. Quando você pesca um peixe, eu peguei agora no verão algumas tainhas, e tainhas bonitas. E quando eu fui às salas, eu precisei colocar sal nas tainhas. Mas quando eu fico dentro da água 2, 3, 4 horas, eu digo para vocês, às vezes seca a boca, porque a água do mar é muito sal. Mas daí eu tiro um peixe que viveu uma vida toda dentro de um mar, e quando eu preciso colocar sal nele. Toda a sua vida em uma água sem que o sal penetre na sua vida. Será que Deus não pode fazer com que eu e você sejamos mantidos incorruptíveis pelos valores desse mundo? Será que você vai ser influenciado? Será que as pessoas vão fazer a sua cabeça? Será que Deus não pode me guardar? Então nós fomos chamados para convidar os nossos amigos, trazer as pessoas, fazer uma festa.
Tudo isso nada daria certo se você não esperar com fé. Coloque aí, espere com fé, Deus vai agir. A Bíblia diz que Deus age de acordo com a nossa fé. Tudo é segundo a nossa fé. Quando o filho do Jorge, quando a esposa do Jorge, quando muitas irmãs oraram pelo marido difícil, eles estavam orando e esperando com fé. Quando você cria expectativa, quando eu oro a Deus, eu sei que Deus faz. Óbvio, meus irmãos, que Deus não escolhe por nós, mas quando você ora, Deus facilita a sua oração. Existem algumas pessoas aqui que convidaram tantos para vir ao culto e nunca vieram, mas estão orando. E de repente a pessoa aceitou para ir no grupo de crescimento. De repente a pessoa aceitou o convite. Por isso eu digo a você, confie em Deus, haja por fé. A Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a convicção daquilo que não se vê. Então tenha fé. Talvez você esteja orando por um familiar, por um parente, por um amigo há tanto tempo, para que ele se converta, pelo seu marido, pela sua esposa. Mas você precisa orar com fé. A Bíblia conta a história de 4 homens que levaram seu amigo até Jesus, ele era paralítico. E eles então creram que Jesus podia curá-los. E eles colocaram o seu amigo numa maca, numa forma de carregar, e levaram até Jesus, desceram pelo teto. E a Bíblia diz, em Lucas 5, verso 5:20, vendo Jesus a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Observem, notem que Jesus curou o rapaz com base na fé de seus amigos. Deus alcançou o Jorge devido à fé de um filho, à fé de uma esposa. Você tem tido fé? Ah, pastor, eu não tenho grande fé. Em lugar nenhum da Bíblia Deus diz que você precisa ter uma grande fé. Jesus chegou a dizer que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Agora a grande questão não é o tamanho da fé que você tem, mas em quem você deposita a sua fé. Você precisa depositar a sua fé num grande Deus. Você precisa depositar a sua fé nesse Deus que temos falado. Por isso ore pelos seus amigos, ore pelos seus familiares, pelos seus parentes. Eles precisam do Senhor, mas eles precisam que alguém lhes mostre isso. Eles precisam que alguém vá de encontro a eles. Deus não vai escrever uma mensagem do céu. Deus não vai mandar um anjo. Não, pelo contrário, Deus mandou você. Você tem essa atribuição. Nós temos essa atribuição. Por isso a oração mais perigosa que eu e você podemos fazer. Por isso a oração mais temerária que eu e você precisamos fazer, mais desafiadora é: Deus, usa-me. A música que cantamos, eu decido. E é isso que desafiamos você nesses próximos dias. Daqui a 42 dias, nós estamos iniciando 2 cultos ao domingo. Teremos um culto às 10 horas da manhã e um culto às 19h30. Por quê? Hoje já temos pessoas em pé nesse lugar, e nós queremos alcançar mais vidas, porque existem muitos mais lares como o do Jorge, muito mais pessoas como eu, que precisam conhecer a Jesus e o poder de Deus. Por isso eu digo a você, Deus deu a essa igreja um sonho, Deus deu a essa igreja uma visão, de através do Evangelho de Jesus, mudar a nossa comunidade, mudar a nossa cidade, e por que não dizer mudarmos esse mundo? Mas para que isso aconteça, você precisa fazer a sua escolha. Nós desafiamos você a estar em um grupo de crescimento, juntos alcançando os outros. Se você não está ainda, esteja, participe, se envolva. Queremos que cada pessoa, queremos que cada membro dessa igreja faça parte de um grupo, porque juntos para que muitos creiam. Você está conosco? Eu convidaria você a curvar a sua cabeça e vamos orar. Deus, quero usar as nossas vidas, a minha vida e a sua vida. E começa pela oração. Talvez você já tenha sido convidado a estar aqui essa noite. Talvez você já foi num grupo essa semana e você está aqui porque alguém lhe convidou. Eu quero que você saiba que nós estamos fazendo tudo isso porque nós queremos compartilhar com você aquilo que mudou as nossas vidas. Deus mudou a minha realidade.
Deus mudou a realidade de centenas de pessoas aqui. Assim como o Jorge, muitos poderiam vir aqui na frente e dizer: a minha vida foi mudada. Deus quer mudar a sua vida, mas você precisa fazer uma escolha por Jesus. Você precisa dizer: Jesus, entra na minha vida, muda o meu relacionamento, muda o meu coração. Talvez você já seja... seus interesses, se envolva em um grupo, se envolva, participe. Eu quero desafiar você a ficar de pé. E eu quero orar com você. Se você essa noite gostaria de entregar a sua vida a Jesus, você gostaria de dizer assim: Deus, entra na minha vida, toma conta de mim, coloca a sua mão sobre o seu coração e nós vamos orar. Se você é membro dessa igreja e gostaria de dizer: eu me sinto desafiado, eu quero ser um instrumento de Deus, eu quero ser usado por Deus, coloca a sua mão no seu coração também. Pai, eis aí a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Eis aí, Senhor Jesus, a realidade de cada um. Fala a cada coração, Pai. Existe ao nosso redor, existe nessa cidade, Pai, pessoas que precisam ouvir e conhecer o amor de Deus. E Tu tem nos chamado. E agora nós pedimos em nome de Jesus que o Espírito Santo convença, mostre, revele, traga compreensão e entendimento na vida de cada um dos Teus filhos. Esses que estão convidando agora para que o Espírito Santo de Deus entre nas suas vidas, muda a sua realidade, transforma. Assim como mudasse a minha vida, assim como mudasse as nossas vidas, age, intervenha em nome de Jesus. E nesses, Senhor, dias, nessas 6 semanas, nós queremos andar juntos para que muitos creiam, para que muitos experimentem. Somos desafiados e nós queremos entregar a nossa vida a Ti agora em nome de Jesus. E dizemos a Ti que queremos cumprir o Teu propósito. Em nome de Jesus, o nosso Deus. Sustenta, fortalece. Aleluia. Eu e minha casa viveremos pra Te honrar. Eu decido Te seguir. Eu decido me entregar a Ti. Eu decido ouvir Tua voz e viver. Eu decido Te servir. Aleluia. Que essa sua decisão, essa seja a sua escolha.